Olá, alunos do nono ano. Vamos agora para a nossa videoaula de língua portuguesa, referente essa semana de 5 de julho a 9 de julho. Peço que vocês abram a apostila na página 42 e acompanhem comigo. Aqui nós vamos ter a seção Outros Textos, Outros Caminhos. Leia o texto a seguir. Cordel do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou contar para vocês o que deixou tão contente todo o nosso país, porém especialmente a quem é a todo instante um público tão importante, criança e adolescente. Quando no ano 90, julho, convém ressaltar, o governo federal resolveu sancionar o Estatuto por lei, que muito serviu, direi, para nos auxiliar. Antes dos anos 90, lembram bem as entidades e toda a população as reais dificuldades para criança e adolescente, em especial carente de família de verdade. E após ser sancionada, pouca gente acreditou que fosse posta em prática, porém tanto se lutou. Agora temos a lei, então, amigos, sei que a espera terminou. Só sabe o valor do ECA quem vivia a perecer à busca de um auxílio para poder se defender. Sem o ECA, o público em questão vivia sem solução, sem saber o que fazer. Mas para firmar o ECA não fora tão fácil não. Movimentos sociais lutando deram-se as mãos e juntos com a sociedade, defendendo tal idade, conseguiram essa ação. Por isso esse público-alvo tem muito a comemorar. Também todo segmento que esteve a lutar. Não só no 13 de julho podemos mostrar orgulho, pois o ECA aqui está. Mas é inútil, amigos, se ficarmos todos sós tentando fazer cumpri-lo, temos que juntar a voz. Sempre que alguém precisar, deve o ECA apresentar, para se desatar os nós. A seguir, selecionamos uns artigos para você ver a grande importância que o ECA veio trazer. A criança e adolescente e a toda a nossa gente. Bora, amigo, vamos ver. Manuel Belisário. Biografia. Manuel Messias Belisário Neto nasceu em 10 de outubro de 1981 no sítio Lages, zona rural do município de Aguiar, na Paraíba. Mudou-se para a cidade aos 10 anos com o objetivo de estudar, morando com o póstumo avô José Parente. Lá, Manuel Messias estudou do primário ao ensino médio e, em 2004, partiu rumo à capital paraibana após passar no vestibular para letras na Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. Seus cordéis versam sobre temas atuais, que, por muitas vezes, ecoam como um apelo da própria população. Exercício 1. Qual é o assunto, Exercício 1. Qual é o assunto desse poema de cordel? Leia o texto a seguir para conhecer a história e as características da literatura de cordel. Literatura de cordel é uma nomenclatura dada aos folhetos de cordel pelos intelectuais brasileiros por volta de 1960-1970, adotando a denominação utilizada em Portugal para a poesia similar ao cordel. Mas essa literatura anteriormente era conhecida como livrinhos de feira ou livretos, ou a mais popular pelos cordelistas, folhetos. Cordel também vem da palavra cordão, pois os folhetos ficavam pendurados em cordões ou barbantes para serem vendidos nas feiras. Os textos da literatura de cordel são escritos, em sua maioria, de forma rimada. Os temas têm origem em relatos orais. Então, aqui é um texto de Larissa Teixeira, falando aí sobre a nossa literatura de cordel no Brasil. Então, aqui vocês vão fazer o exercício 1 na página 43 e na 44, aí na sequência, o exercício 2. Descreva com suas palavras a literatura de cordel. Então, aqui eu falei para vocês, a explicação aí, um texto que mostra as características. Aqui vocês vão explicar com suas palavras. Exercício 3. Qual é a origem da nomenclatura literatura de cordel? Também falei aí no textinho. 4. Segundo o texto, a respeito do cordelista,
Seus cordéis versam sobre temas atuais que muitas vezes ecoam como um apelo da própria população. O cordel lido confirma ou nega essa afirmação? Justifique sua resposta citando trechos do texto. 5. Transcreva do poema um trecho que comprove a importância de esse estatuto ter sido sancionado. Os cordéis eram expostos em varais feitos de corda ou barbante, como você estudou neste capítulo. Porém, para que os textos fossem mais atraentes e chamassem a atenção dos leitores, os cordelistas passaram a ilustrá-los com xilogravuras. Alternativa acessível para o poeta pobre, a xilogravura e o cordel levaram algum tempo para criar uma identidade única, mas pegou. Daí vem essa relação, uma união de duas partes que representam um importante legado do imaginário popular. Chris Turek. Aí da página 44, vocês vão para a página 46. Esse exercício 6 da página 45 não precisa fazer, tá? Vocês vão então para a página 46, só acompanhar a leitura comigo. Conheça a biografia de um dos mais conhecidos autores brasileiros da literatura de cordel, J. Borges. Biografia: José Francisco Borges, Bezerros, Pernambuco, 1935. Artista popular, xilogravador e poeta. Filho de agricultores, frequenta a escola aos 12 anos, apenas por 10 meses. Realiza diversas atividades. É marceneiro, mascate, pintor de parede, oleiro, etc. Em 1956, compra um lote de folhetos de cordel e começa a atuar como vendedor em feiras populares. Em 1964, escreve seu primeiro folheto, O Encontro de Dois Vaqueiros no Sertão de Petrolina, que é ilustrado pelo artista Dila, de Caruaru, e publicado pelo folheteiro Antônio Ferreira da Silva, que acompanhava J. Borges nas feiras do interior. O folheto é um sucesso e vende 5.000 exemplares em apenas 2 meses. Na segunda publicação, O Verdadeiro Aviso de Frei Damião sobre os Castigos que Vêm, J. Borges não encontra um clichê para a ilustração da capa do folheto e, por economia, produz sua primeira xilogravura, inspirada na fachada da igreja de Bezerros. Com esse trabalho, tem início sua carreira de xilogravador. Em pouco tempo, ele adquire máquinas tipográficas e passa a editar folhetos. Apesar de ter iniciado sua carreira como cordelista, é pelas xilogravuras que J. Borges se destaca. É considerado pelo escritor Ariano Suassuna, 1927-2014, o melhor gravador popular do Brasil. Autodidata, J. Borges desenha direto na madeira e muitas vezes as imagens são feitas de memória. O fundo da matriz é talhado ao redor da figura que recebe a aplicação de tinta, tendo como resultado um fundo branco e a imagem impressa em cor. Então aqui vocês têm aí, ó, uma das imagens feita por ele, né? A educação é a base de tudo. A Professora, de J. Borges, tá? Então aqui é só para vocês conhecerem aí um pouco sobre ele, tá? Da página 46, vocês vão lá para a página 55. Nós vamos estar pulando essas páginas, tá? Aqui é a preparação e a produção de enquete. Então, nós não vamos fazer. Na verdade, foi pedido isso aí na Prova Brasil, né? Da Aprende Brasil. Perdão, não Prova Brasil, prova do Aprende Brasil. E qualquer dúvida, vocês podem estar nos chamando aí para ajudar vocês a entenderem e produzir essa enquete, tá? Então, vamos lá para a página 55, na seção O que aprendi, tá? Então, aqui, como eu falo sempre para vocês, são atividades fechando o capítulo. Então, a gente está terminando o capítulo. Aqui, então, vocês fazem atividades para ver o que compreendeu sobre esse capítulo. Exercício 1. Reescreva os períodos a seguir, acrescentando uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, vocês têm aqui, né, 2 orações
com apenas um verbo, é um período simples. Vocês vão transformar em um período composto, né? Vão acrescentar mais um verbo, mas tem que ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vocês vão falar algo aí sobre o assunto, no caso aí sobre Machado de Assis, tá? E na B, é preciso preservar a floresta tropical. Então, explique algo sobre isso, tá? Então, vocês vão criar aí uma outra oração explicando alguma coisa sobre o contexto. Lembrando que tem que iniciar por um pronome relativo, tá? Lembra lá do quadrinho dos pronomes relativos? Então, a oração subordinada adjetiva vai se iniciar por um pronome relativo, tá? Aí na 2, reescreva estes períodos substituindo os adjetivos destacados por orações subordinadas adjetivas restritivas de sentido equivalente. Então aqui, né, vocês vão estar transformando em oração subordinada adjetiva. Então lembrando, o que? Acrescentar um verbo, iniciar essa oração por um pronome relativo, e aqui ela tem que ser restritiva. Lembra que a restritiva, pelo próprio nome aí, ela restringe, né? É uma parte só, tá bom? Então, pensem nisso ao criar. Então, vocês têm aí a B, C, D, E e F, tá? F aqui na página 56. E o exercício 3. Reescreva os períodos a seguir, acrescentando uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, é a mesma coisa. Então, vocês vão acrescentar mais uma oração, tá? Ela tem que se iniciar por um pronome relativo, ela tem que ter mais um verbo, e ela vai ter aí o sentido restritivo, tá? É a mesma coisa da anterior. Então, vocês têm A, B, C, D, E e F, tá? E com isso, a gente encerra esse capítulo, a gente encerra a nossa apostila, volume 2, tá bom? E vocês vão estar entrando em férias, e aí, quando voltarmos, vamos iniciar aí a volume 3. Um beijo para vocês, qualquer dúvida pode nos chamar, tá? Que nós vamos ajudar. Até a próxima aula, então. Um beijo e tchau, tchau.